Nas primeiras décadas do século XIX, a esperança de vida na Europa Ocidental rondava os 33 anos. Em 1960, quando as Nações Unidas passaram a compilar dados globais, um recém-nascido poderia esperar viver até aos 52 anos e meio de idade. E em 2023, a esperança média de vida fixou-se nos 81 anos e meio. Avanços na medicina, saneamento, nutrição e tecnologia contribuíram para que mais pessoas possam viver vidas mais longas e saudáveis. Mas a pergunta que todos nos fazemos é: até onde podemos chegar? Pode o advento da inteligência artificial ajudar a redefinir os limites da longevidade humana? Do Jornal Público, este é o podcast Dados ao Futuro, uma série de entrevistas sobre como os dados vão moldar o nosso futuro nas mais diversas áreas. Eu sou Inês Rocha. Neste episódio, olhamos para a forma como os dados e a inteligência artificial prometem mudar e muito a maneira como encaramos a nossa própria saúde. O nosso convidado é Luís Valente, cofundador e CEO da iLof, uma startup portuguesa à procura de liderar uma mudança de paradigma em direção à medicina personalizada. A empresa utiliza inteligência artificial para analisar grandes volumes de dados clínicos e moleculares que permitem prever com precisão como diferentes pacientes irão reagir a determinadas doenças ou tratamentos, tornando assim os medicamentos muito mais eficazes para cada perfil genético. Um otimista por natureza, Luís acredita estar a contribuir para um futuro em que viver mais e melhor não seja apenas um desejo, mas uma realidade concreta. Vamos à conversa, fique por aí. Luís, obrigada por ter aceitado o convite para esta entrevista. Começamos, se calhar, pelo início da história. O Luís é um empreendedor e até já tinha criado uma empresa na área da tecnologia antes da iLof. O que é que o levou a interessar-se por uma área tão complexa como é a medicina? Não, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sempre me importei muito por qual é o significado da vida e porque é que estamos aqui, o que é que estamos a fazer aqui neste planeta. E uma das coisas que sempre me foi muito clara era que toda a gente tem muito marcada dentro dos seus cérebros aquela ideia do ok, nós vivemos e nascemos para nos multiplicarmos e para vivermos mais e mais felizes. E infelizmente ou felizmente a saúde é algo que normalmente nós só prestamos atenção quando já não a temos. E para mim sempre foi muito claro que esta abordagem de eu vou ao médico quando estou doente, eu trato-me quando tenho um problema, é uma abordagem diferente da abordagem que nós temos em outras áreas da nossa vida, em que nós temos muitas vezes uma abordagem preventiva, ou muitas vezes temos uma abordagem até preditiva, não é? Pronto, e neste momento, por exemplo, a forma como nós fazemos manutenção nos nossos automóveis hoje em dia é mais evoluída do que a forma como fazemos manutenção a nós próprios, porque os automóveis hoje em dia já, principalmente a nova geração, já têm formas de detectar falhas e, por exemplo, nós já há automóveis em que nós trocamos o pneu ou trocamos o óleo não de X em X tempo, mas temos forma de medir exatamente quando é que o automóvel precisa de manutenção, quando é que uma luz está quase a falhar e nós precisamos de a trocar. E a abordagem que nós tínhamos à saúde ainda é um bocadinho, ok, uma vez por ano você vai ao médico e faz uma bateria de exames e entre uma visita e outra, se acontecer alguma coisa, vamos rezar que aconteça assim mais ou menos a meio, então próximo da próxima visita, para conseguir ser apanhado. Pronto, e essa abordagem um bocadinho arcaica sempre me meteu muita impressão. Em 2019 eu estava a trabalhar numa empresa tecnológica luso-norte-americana. Por uma experiência anterior tinha tido contacto com uma tecnologia fantástica, com uma aplicação muito clara na área da medicina personalizada. Pronto, e juntamente com mais 2 co-founders fantásticos decidi-me aventurar e criar uma vulgo startup na área da saúde, pronto, que eventualmente cresceu e neste momento temos cerca de 30 pessoas em 3 países, 2 continentes e seguramos mais ou menos 10 milhões de euros de financiamento de múltiplas instituições. Por isso foi um perfil muito voltado e um percurso muito voltado por uma dúvida muito existencial de porque é que nós tratamos a nossa saúde com menos dados analíticos do que outras áreas da nossa vida.
Pronto, e foi um bocadinho por isso que me resolvi dedicar aí. E de que maneira então é que querem transformar esta área? De que maneira é que querem então tratar, sem ser dessa forma arcaica que estava a falar? Nós capturamos e integramos quantidades massivas de dados multimodais, por isso multimodais no sentido que são dados de vários tipos. Alguns dados são dados clínicos totalmente anonimizados, mas dados clínicos que estão aí nos registros clínicos do próprio paciente. Outros dados são dados mais moleculares, mais analíticos, espectrais, dos próprios fluidos corporais do paciente. Pronto, integramos esses dados usando uma abordagem de inteligência artificial e criamos modelos preditivos que conseguem correlacionar o perfil do próprio paciente outcomes, ou seja, consequências positivas ou negativas clínicas. Isto pode ser a forma como um determinado paciente reage a um medicamento ou a forma como um determinado paciente reage a uma determinada doença. Isto é muito útil porque, embora nos últimos séculos haja a ideia de que o mesmo medicamento, ou houvesse a ideia de que o mesmo medicamento ia funcionar da mesma forma para todos, a verdade é que hoje é muito claro que isso não acontece. Nós vimos no Covid, não é, que tínhamos algumas pessoas a reagir muito bem à vacina e outras a terem reações muito más, e mesmo à própria doença, não é? Pessoas que eram infectadas e faziam a sua vida normal, em home office, mas faziam a sua vida normal, e outras pessoas que quando eram infectadas tinham que ir para os cuidados intensivos. Por isso, isto é a base da medicina personalizada, e a base da medicina personalizada é termos quantidades muito significativas de dados para conseguir perceber qual é que é o tratamento certo para cada pessoa e como é que cada pessoa vai interagir com uma determinada doença. E então a nossa missão é capturar e conseguir interpretar quantidades muito grandes de dados, criar estes modelos de inteligência artificial que permitem depois selecionar o medicamento certo para cada pessoa. E neste momento estamos a trabalhar com farmacêuticas para usar estes modelos para levar os medicamentos para a mão dos pacientes mais rápido, com obviamente um objetivo de no futuro fazer a aplicação destas ferramentas em ambiente clínico. Mas com base em que é que fazem esses modelos para as pessoas perceberem? Por exemplo, no caso da Covid-19, como é que se consegue prever que aquela pessoa vai reagir de determinada forma? Exato. Há vários fatores. Por isso, em primeiro lugar, nós começamos a trabalhar nessa área por um desafio. Temos colaborado historicamente em várias áreas com muitos dos hospitais públicos em Portugal, em especial não só, mas com o Hospital São João e a Faculdade de Medicina da Universidade de Porto. Pronto, e nessa altura nós estávamos a colaborar com eles em vários outros aspectos e tivemos aqui o desafio de tentar aplicar a nossa plataforma para fazer, não nessa altura, que era o que fazíamos primariamente, prever como é que um medicamento ia reagir naquele paciente, mas prever como é que a doença ia reagir em cada paciente, naquele caso a infecção por Covid-19. E o que nós na altura usamos foi uma mistura de dados clínicos, por isso idade, sexo, algumas doenças anteriores, alguns fatores de risco mais básicos, diabetes, e combinar isso com dados analíticos extraídos das próprias amostras do paciente. Por isso nós, no fundo, o que nós fazemos, e parte da nossa tecnologia, é fazer uma digitalização da amostra, por isso nós usamos sinais de laser para entender a composição a composição sanguínea do perfil biológico do paciente. Usando estes sinais de laser, nós conseguimos entender a composição a uma escala nanoscópica, por isso as proteínas, os péptidos que estão nos fluidos, e depois conseguimos correlacionar isto por algoritmia de inteligência artificial com o que é que realmente aconteceu ao paciente na vida real. Por isso, o que acontece normalmente é que foram-nos dados uma quantidade significativa de dados de pacientes que tiveram Covid e não tiveram problema nenhum, e pacientes que tiveram Covid e tiveram problemas sérios, tiveram que ir para os cuidados intensivos. E depois o que nós fizemos foi colocar aquilo e ensinar um algoritmo de inteligência artificial a diferenciar entre os dois e encontrar as semelhanças entre estes dois clusters de pacientes. E o algoritmo, na altura, o que conseguiu demonstrar é que nós conseguíamos 2 semanas antes do paciente entrar nos cuidados intensivos prever com 80% de certeza qual é que era o paciente que ia para os cuidados intensivos e qual era o paciente que não ia e que podia ir para casa. Pronto. Felizmente as vacinas acabaram por salvar o dia,
e esse projeto acabou por não ter que ser entregue a grande escala, mas acabámos por ter um apoio significativo também da Comissão Europeia na altura para escalar o algoritmo, pronto, e a aprendizagem que nós tivemos desse projeto acaba por hoje ser usada em outros verticais, em doenças infecciosas e não só. Uhum. Recentemente a iLove ganhou também um contrato de investigação clínica no valor de 1,5 milhões de dólares da Agência Estatal de Inovação do Reino Unido, neste caso para apoiar a investigação na doença de Alzheimer. Correto. Que é o vosso grande projeto neste momento, certo? Trabalham sobretudo com esta doença. Porquê o Alzheimer e o que é que estão a fazer nesta área? O Alzheimer é maior, na altura da epidemia por Covid-19 era um bocado estranho dizer isto, mas eu já dizia antes e agora continuo a dizer depois. O Alzheimer é de longe a maior epidemia que assola a espécie humana dos últimos séculos. Por isso estamos a falar de uma doença que não tem cura, que não é reversível. Estamos a falar de uma doença que todos os anos cresce exponencialmente em número de pacientes e até 2050 a previsão do NHS, por isso o Serviço Nacional de Saúde britânico, é que a principal categoria de custos para o Serviço Nacional de Saúde britânico será a doença de Alzheimer. Por isso há uma responsabilidade social muito grande. Por outro lado, há também uma oportunidade muito grande de negócio, porque temos pensando isto quase de uma forma um bocadinho mais fria, temos uma população de clientes que infelizmente está a subir de forma exponencial e continuamos a não ter soluções. Pronto, e então nós sentimos que havia aqui não só uma oportunidade de negócio, mas como uma clara responsabilidade social em aplicar a nossa plataforma a acelerar a chegada de medicamentos efetivos para o mercado na doença de Alzheimer. O que nós estamos a fazer, pronto, neste estudo é fazer a aplicação da nossa plataforma no maior estudo de doenças neurodegenerativas do mundo, com 1.500 pacientes, 30 institutos clínicos nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. Pronto, e então o objetivo é ajudar a perceber melhor quais é que são os pacientes que podem beneficiar das terapêuticas que estão neste momento no mercado. Pronto, e preparar também aqui a nossa plataforma para uma entrada no mercado de uma forma mais clínica e não só na área de desenvolvimento e descoberta de novas terapêuticas, que é a área em que neste momento estamos a trabalhar. Uhum. Estamos a falar de dados muito sensíveis da população, claro que mesmo que anonimizados, há alguma preocupação em relação, porque depois são analisados por código, às vezes há o medo que esse código seja cego e que leve a conclusões que não devia levar. Como é que pensam nestas questões? É uma preocupação para vocês? É uma clara preocupação, por isso eu diria que uma empresa como a iLove não estaria viva, por isso nós nascemos em 2019, este ano fazemos 5 anos, que para uma startup já começamos a ser velhos e também é esperada já alguma maturidade da empresa na forma como lida com este tipo de coisas, que são coisas muito sérias, a privacidade dos nossos dados. Por isso, em primeiro lugar, todos os dados que entram na iLove têm que ser totalmente anonimizados, não podem ser pseudo-anonimizados. Por vezes, alguns dos nossos parceiros, por lapso ou por outros motivos, enviam-nos dados ou podem enviar dados que não são totalmente anonimizados e nós temos um protocolo que nos permite eliminar de imediato esses dados e enviar uma comunicação a dizer: acabamos de receber dados que não podemos ter, acabamos de os eliminar, por favor, enviem dados totalmente anonimizados, conforme acordado. Por isso, isto é a primeira coisa, é termos um protocolo. Pronto, a segunda coisa é, nós temos um sistema de gestão de qualidade na empresa, que não só garante a privacidade dos dados, mas também, obviamente, garante que a forma como estamos a desenvolver esses modelos atinge e está de acordo com todos os princípios éticos que estão estabelecidos. O terceiro ponto é, nós muito cedo na empresa reconhecemos que há muita coisa que não sabemos e que teríamos que aprender com quem faz bem. E então foi muito claro que tínhamos que trazer como parceiro uma entidade que estivesse habituada a lidar com dados privados e dados sensíveis a uma escala massiva. Pronto, e foi um bocadinho por aí que começou a nossa colaboração com a Microsoft. Pronto, a Microsoft é, entretanto, hoje um dos nossos maiores investidores. Na área da saúde, a Microsoft, com a ferramenta Azure, é de longe a empresa que trata mais dados de saúde no mundo. Pronto, então fez sentido para nós fazermos uma parceria com eles. Depois, entretanto, acabou por se transformar num investimento.
de forma a aprender. Pronto, e temos colaboração com equipas de desenvolvimento deles em Redmond e em Munich, e têm-nos ajudado muito a garantir que, de um ponto de vista de cibersegurança, as nossas plataformas respondem a todos os desafios que podem haver no passado e alguns que podem surgir no futuro. Uhum. Há quem diga que a inteligência artificial nos vai ultrapassar, que é um melhor médico que nós, um melhor jornalista, um melhor que qualquer coisa. Qual é que é a importância de ter pessoas envolvidas no processo? A inteligência artificial já pode fazer o trabalho sozinha? É efetivamente um melhor médico do que nós? Bom, excelente pergunta. Eu queria fazer aqui uma distinção entre a inteligência artificial restrita e a inteligência artificial generalizada. Neste momento nós temos modelos que são restritos, por isso são bons a fazer um set de tarefas, mas se nós tivermos um modelo que foi treinado, por exemplo, estes Large Language Models, que foram treinados como modelos conversacionais, não é? Não são os melhores modelos para pintar, não é? E depois os modelos que são bons para pintar não são bons para conduzir um automóvel. Por isso nós neste momento temos modelos restritos que são bons a fazer um determinado nível de tarefas, e em algumas tarefas, sim, já são melhores do que essas mesmas tarefas feitas por seres humanos. Eu não creio que ainda haja uma única profissão em que a inteligência artificial como um todo funciona melhor do que o humano. Há tarefas dentro de quase todas as profissões do mundo em que já há modelos específicos que fazem isso melhor. Mas uma profissão é muito mais do que uma tarefa, não é? Aliás, as profissões que eram de uma tarefa repetitiva já foram substituídas por automação no século passado, não é? Por isso, quando nós atingirmos um modelo e um nível diferente de automação, por isso a inteligência artificial generalizada, não é? Em que temos um modelo que é capaz de se adaptar e é capaz de ter raciocínios semelhantes àqueles de um humano, aí sim poderemos estar numa situação em que temos claramente postos de trabalho a nível, uma escala massiva em risco. Acho que ainda não estamos aí. Parece-me, felizmente ou infelizmente, uma questão de tempo até termos essa inteligência artificial generalizada. Acredito que não será ainda nesta década. Acredito que ainda vai levar ainda mais alguns anos, mas mesmo assim vai ser simplesmente um meio para um fim, uma ferramenta, e eu sou um dos otimistas que acredita que vai ser mais uma revolução industrial, mais uma revolução, mas será positiva e simplesmente nos vai ajudar a focar cada vez mais naquilo que importa, que é o contacto com as pessoas, o contacto, neste caso da saúde, com o paciente. E, por exemplo, no caso dos médicos e dos profissionais de saúde, simplesmente lhes vai dar mais tempo para fazer aquilo que neste momento às vezes falta tempo, que é perceber que não temos à nossa frente só um paciente de um ponto de vista que tem doenças mas temos ali uma pessoa com vivências, com necessidades e com problemas, e essa parte mais humana é algo que eu acho que muito dificilmente vamos conseguir passar para a inteligência artificial. Uhum. Para terminar um bocadinho de futurologia, não digo para irmos daqui a 20 ou 50 anos, porque isto muda muito rápido, não é? Mas como é que vê o papel da inteligência artificial a transformar a medicina nos próximos 10 anos? Eu sou mais uma vez um otimista, e eu acredito que, sem entrar aqui na futurologia, mas deixando aqui uma frase que eu digo bastante e que é um bocadinho polémica, eu acho que a última pessoa a morrer provavelmente já nasceu hoje. Eu acho que acredito vivamente que a última pessoa que, pondo aqui a pergunta ao contrário, a primeira pessoa a viver para sempre, e o para sempre será por um período de tempo muito longo, provavelmente já é viva hoje. E mesmo a minha esperança média de vida, por isso que nasci nos anos 90, a minha esperança média de vida neste momento deve andar à volta dos 100 anos, mais coisa, menos coisa, por isso ajustada ao que é a evolução e o termo de evolução da medicina. Eu acho que os próximos 5 anos vão claramente ver um reforço do que é a confiança dos médicos e dos sistemas de saúde em uso de modelos de inteligência artificial. Eu acho que as instituições regulatórias fizeram um papel também muito importante em perceber como regular e como avaliar estes modelos de inteligência artificial, porque neste momento a FDA, a agência regulatória nos Estados Unidos, já tem guidelines muito claras sobre como avaliar estes modelos de inteligência artificial, o que é bom e o que não é bom. Por isso isto não era o caso nos últimos 5, 10 anos, por isso era um bocadinho o
o velho oeste, em que as empresas podiam fazer todo tipo de claims, todo tipo de reivindicações e ninguém analisava, isso depois causava muita desconfiança nos médicos, nos pacientes. Por isso eu acho que esse problema está resolvido e vai desbloquear aqui muitos avanços, primariamente na medicina personalizada. Por isso, cada vez mais vamos ver medicamentos a chegar ao mercado que não servem para todos. Por isso, essa ideia boa à farmácia, compro um Benuron, chego a casa, tenho a minha esposa, tenho uma dor de cabeça também, olha, toma um dos meus. Isso cada vez mais vai ser uma coisa do passado. Nós somos fundamentalmente diferentes, e da mesma forma que temos gostos diferentes. Eu costumo dizer muito que nós tratamos, personalizamos muito mais os nossos gostos em termos de moda e de roupa do que a nossa saúde. A gente vai a uma loja, experimenta uma camisola e se nós formos um tamanho M e a camisola for um XL, ela não vai servir. Mas não dizemos que a camisola está estragada, dizemos que a camisola não serve. Não, esta é bonita, eu gosto dela, mas tem que ser outro tamanho. E hoje em dia na saúde isso não funciona. Nós testamos o medicamento em todos os pacientes que têm a doença, e se ele não funcionar na generalidade dos pacientes, a gente diz que o medicamento não funciona e vai para a gaveta e nunca chega ao mercado. E cada vez mais o que está a acontecer é o contrário, que é, não, este medicamento funciona, mas só funciona num grupo de pacientes dentro desta doença. E então cada vez mais vamos ver estes medicamentos personalizados a chegar ao mercado, mais efetivos, com menos efeitos secundários, e isso vai desbloquear melhor, por isso maior esperança média de vida, vamos viver melhor, vamos viver mais, e vamos, felizmente, poder dedicar mais tempo às coisas que realmente importam. Bem, isso transporta-me para Saramago, para as intermitências da morte, mas isso daria toda uma outra conversa. Luís, muito obrigada. Obrigado, eu. E foi um prazer. Este podcast é apoiado pela LTP Labs, uma empresa comprometida com a integridade dos dados que recolhe e trabalha para os seus parceiros.